Mas ele fala aos Efésios em termos da obra do Espírito Santo, aliás, do Filho. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. E fazendo aquela comparação do amor do esposo para com a esposa, o que diz, então, Paulo lá em capítulo 5, 25 e 26? Lembra-se, é um texto muito bonito. Vamos ouvir. 25. Maridos, é esse, né, pastor? Sim. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, veja, Cristo amou a igreja e depois continua, e a si mesmo se entregou por ela, É só eu que vou ler. a santificasse. O Filho nos amou, Jesus Cristo nos amou e nos tem santificado. E, finalmente, atribuição ao Espírito Santo. Então, vocês percebem, é a trindade que age em nossa vida, aplicando em nós essa doutrina. Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses, o que diz Paulo? Pode ler, então, Nilson. Segundo Tessalonicenses 2:13. Será que a Neuza teve algum probleminha lá? Mas vamos lá, 2:13. Diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Pela santificação do Espírito. Então, quando você estiver pensando nessa doutrina da santificação, você deve se lembrar disso. Eu posso estar resistindo ao que Deus quer de mim. Porque o que Deus quer de mim, a vontade de Deus, é a minha santificação. E quem age, quem opera essa santificação é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Mas esses meios de santificação que nós temos em nosso favor são de duas ordens distintas. Uma é um meio interno que Deus coloca em nós, que é a fé. Ela é o órgão da nossa união com Cristo, é a nossa associação com o Espírito Santo. Pela fé, o crente abraça, experimenta a verdade e o leva à obediência da verdade. Se uma pessoa não tem a fé, porque não tem Jesus Cristo, porque não tem esta transformação de vida, o máximo que ela vai fazer é um esforço para ser uma pessoa cidadã, uma pessoa honesta, uma pessoa respeitosa, culta. Ela pode fazer uma porção de coisas, mas ela não está experimentando santificação, porque a santificação pressupõe a fé, e a fé é um dom que Deus oferece para aqueles que são salvos. Então, quando estamos falando meios de santificação interna, agora vamos ver o outro aspecto, a externa. Aí, na externa, nós temos vários tópicos, começando pela palavra de Deus. Como é que Deus nos santifica externamente? Pela sua palavra. É o principal meio usado pelo Espírito Santo, que apresenta motivos e incentivos, dando-nos também a direção para a santificação, através de proibições, de exortações e exemplos. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo está agindo em nós, mostrando os motivos da nossa santificação.
que é estarmos em comunhão com Deus, estarmos alegrando o coração de Deus. A palavra de Deus nos incentiva a uma vida mais justa diante de Deus, e ela também nos mostra, através de exortações, de exemplos, de proibições: olha, não faça isso, não faça aquilo, desvie-se disto, não se aproxime disto. Quantos são os textos bíblicos que nos exortam de uma maneira tão simples, mas tão objetiva? Quando Jesus fazia a oração, chamada oração sacerdotal, que é a oração em nosso favor, escrita lá no evangelista João, capítulo 17, ele destaca este objetivo da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Vamos ver lá em João, capítulo 17, versículos 17 a 19. Veja na sua Bíblia, enquanto a Nilza vai ler. Já achei. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Alguém pode dizer: Deus não atendeu a minha oração, porque a nossa oração é uma parte de coração humano, de propósitos humanos, mas ninguém vai dizer que Deus não atendeu a oração do Filho, a oração de Jesus. E qual foi a oração de Jesus em nosso favor? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Então, o grande objetivo de Jesus é nos santificar na verdade, e a verdade é a sua palavra. É a exortação que Pedro também faz na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, destacando esse aspecto da verdade, da palavra de Deus em nosso favor. São promessas preciosas que Deus faz para nós e para que nós nos tornemos participantes da sua natureza, e ele nos livra das paixões, da corrupção humana, da corrupção que existe no mundo. Vamos ver lá, versículo 4, capítulo 1. Pode ler, Neuza. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quem é que, quando lê a palavra de Deus, não tem esta sensação: esse texto foi escrito para mim, esse texto se aplica na minha vida? A palavra de Deus, em todo momento, traz-nos preciosas e muito grandes promessas. Qual o objetivo? Para que nós nos tornemos participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. O segundo aspecto pelo qual Deus age em nossa vida, na nossa santificação, são os sacramentos. A palavra em ação, a palavra que é viva representação da verdade. São sempre os sacramentos acompanhados pela palavra. Veja bem, nós temos da parte de Deus para o nosso ensino a palavra propriamente dita, que está escrita e é proclamada no púlpito pelos pregadores, e os sacramentos. Os dois meios têm o mesmo valor espiritual. Por quê? Porque os dois foram instituídos por Deus.
Os dois têm a mesma mensagem, a mesma raiz da mensagem. Quando nós pensamos no sacramento, nós pensamos na ligação que ele tem com a palavra de Deus. Se nós pegarmos, por exemplo, uma água numa vasilha e colocarmos sobre a cabeça de uma pessoa, aquela água em si, sozinha, não terá valor espiritual nenhum. Mas quando nós pegamos esse símbolo e refletimos na palavra de Deus o que significa este símbolo, então o crente, quando recebe, tem consciência da lavagem espiritual da sua vida, daquilo que Cristo fez por ele. E quando se trata do batismo de uma criança, os pais são exortados a se lembrar que aquela criança foi redimida pelo Senhor também. Vejam, então, a palavra de Deus associada ao sacramento. Quando nós fazemos a Santa Ceia, não faz nenhum sentido realizar uma Santa Ceia sem a explicação, sem o embasamento da palavra. Se nós vamos no culto e vamos cantar um hino, cantou um hino, bem, agora vamos distribuir o pão e fazer. Bom, isso aí pode ter um efeito de acabar mais depressa o culto, se o objetivo for esse. Mas se o objetivo for a edificação do povo de Deus, é preciso colocar a palavra ao lado deste símbolo, explicando, recordando, exortando. Veja o que diz Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Isso, ele está falando sobre ser livre do pecado pela graça. Lá no 3 ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, quando nós somos batizados com Cristo Jesus, para nos unirmos a Jesus Cristo. O batismo, o sacramento, não é simplesmente um meio de ligação com uma igreja material, visível, humana. O sacramento, quando é devidamente celebrado, ele proclama a nossa união espiritual com Cristo. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos participando do sofrimento de Cristo. Nós estamos nos identificando com Cristo. Em Romanos, capítulo 6, 8, ele também diz: se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, o sacramento da ceia, nós morremos com Cristo, nós vivemos com Cristo. E veja agora 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós, absolutamente todos nós, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formarmos um só corpo. Veja, é preciso nós termos essa verdade e ministramos o sacramento com a palavra de Deus ao lado, justificando o sacramento. Um terceiro meio usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para a nossa santificação, é a oração. E eu creio que todos conhecem muito bem a importância da oração na nossa vida. Nós, em outro momento, vamos tratar disso com mais vagar, mas é no momento da oração que a alma entra em contato, em comunhão com Deus de uma maneira muito especial. Nós precisamos ter aquele tempo, aquele momento de oração rápida e imediata, né? Durante o dia, andando para cá e para lá, isso também é oração. Mas aqui eu estou me referindo ao
tempo que nós gastamos em oração com Deus, em comunhão com Ele, em conversa com Ele, ouvindo a sua voz, expondo, abrindo o nosso coração, procurando nos tornar semelhantes mais e mais ao nosso Deus. E quando nós estamos dispondo-nos a esta vida de oração, o Espírito está transformando a nossa vida e nós estamos crescendo na santidade diante dos olhos de Deus. Que bênção, meus irmãos! Mas veja o outro aspecto, o ponto número 4, a direção providencial de Deus. O que acontece conosco em nossa carreira cristã? Muitas vezes há situações favoráveis, outras vezes são situações adversas, muitas vezes nós não entendemos por que acontece determinadas coisas, mas nós sabemos que esses fatos são poderosos meios de santificação da nossa vida. Deus usa esses afetos naturais, ele nos leva a profundas experiências espirituais. Naquele momento em que nós atravessamos um vale sombrio, nós não podemos entender aquilo, nós apenas cremos que Deus está presente. E quando saímos daquele vale, nós saímos fortalecidos. Nós não podemos nos esquecer que a luz da revelação de Deus é necessária para a interpretação das suas ações providenciais. Quando uma pessoa não tem conhecimento dos ensinos bíblicos, como é que ela vai poder reconhecer que Deus está agindo na vida dela? Não é verdade? Às vezes nós falamos para uma pessoa, olha, você precisa entender que isso aí é a vontade de Deus, esse grave problema que você está passando. E ela diz, mas como é provação de Deus? Então, onde está o amor de Deus para comigo? Por que Deus não modificou? Às vezes nós exigimos das pessoas uma aceitação que somente a fé nos permite viver. Nós, então, sabemos que, através desses atos de Deus, Ele está agindo em nossa vida para o nosso crescimento espiritual. O que diz lá o salmista no Salmo 119? O que nós lemos lá? Ele diz, foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Quem é que pode dizer isso? Somente aquele que tem uma vida com Deus. Somente aquele que confia em Deus. Ele olha para o que aconteceu e diz, olha, foi bom o que me aconteceu. Foi bom para que eu aprendesse os decretos divinos. E no Romanos, capítulo 2, versículo 4, veja lá qual é a exortação que Paulo nos faz. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É Deus que está agindo. Pela nossa ignorância, muitas vezes, nós não entendemos a tolerância de Deus, a paciência de Deus. Mas nós sabemos que Deus é bom e quer fazer com que nós mudemos de vida. Todas as coisas que nos acontecem revelam alguma maneira de Deus nos mostrar como nós devemos estar crescendo na santificação. E Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus 12, 10, ela está falando sobre as provações, e ele questiona,
Pois eles, as provações, né, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade. Deus, o autor da carta aos Hebreus, está fazendo essa referência das disciplinas que os nossos pais humanos colocaram sobre nós. E os pais, quando aplicam a disciplina nos filhos, no temor de Deus, que objetivo eles têm? É ajudar, é mostrar um caminho correto, é mostrar o que é a verdade. Mas diz o autor, mas aquilo que eles, os nossos pais humanos fizeram, era limitado, é por algum tempo, porque a vida passa. Mas o que Deus faz por nós é correção para a nossa santificação. E diz de uma maneira tão preciosa, para que nós participemos da sua santidade, quer dizer, da santidade de Deus. Quando nós estamos crescendo na santidade, nós estamos participando da santidade de Deus. Você já imaginou que privilégio é este? Nós estarmos sendo parecidos mais e mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando então Ele nos corrige, Ele faz isto para nosso desenvolvimento espiritual. Que privilégio! E, finalmente, o quinto aspecto que nós estamos mencionando, dos meios de santificação, é a participação no corpo de Cristo. A igreja é fundamental na vida do crente. Nós temos participado, num momento histórico, estivemos isolados, não é, por causa dessa pandemia, e quem é que não sentiu falta da igreja? Não é simplesmente a saudade humana. Há um aspecto espiritual que nos liga uns aos outros, mais do que a saudade humana. A saudade humana é muito importante, também muito preciosa, mas além das saudades de estarmos com os nossos queridos irmãos na igreja, é esse afeto espiritual. A igreja é a expressão da nossa união com os nossos irmãos. E quem é que instituiu a igreja? Foi algum concílio de homens? Foi alguma determinação legal de homens? Não, foi o próprio Jesus Cristo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então nós estamos participando do corpo santificado de Jesus. Estamos sendo por ele santificados para que cresçamos nele. Então nós vimos os 5 aspectos que Deus usa para a nossa santificação. Deus usa a Bíblia Sagrada, Deus usa os sacramentos, Deus usa a oração, Deus usa os fatos que nos acontecem e Deus usa a própria igreja para o nosso crescimento espiritual. Sempre Deus tomando a providência em nossa vida. Mas vamos considerar um pouco agora o que a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil nos ensina sobre isso no capítulo 13. Nós vamos ver algumas coisas, acrescentar algumas coisas importantes sobre esse ensino de santificação. E a nossa Confissão de Fé começa dizendo assim, aqueles que são eficazmente chamados e regenerados, receberam, portanto, um novo coração e um novo espírito, esses são santificados real e pessoalmente. Então, eu vou insistir,
aquele que recebeu a Jesus Cristo, que foi salvo por Jesus Cristo, são santificados de uma maneira real, verdadeira, completa e pessoalmente. É um relacionamento individual que Cristo tem com cada um de nós. E por que ele faz isso? Pelo objetivo da sua vida, pela virtude, pelo valor, pela expressão, pelo objetivo da sua morte, da sua ressurreição. Ele se submeteu a tudo aquilo para que nós fôssemos separados para Deus. Jesus Cristo está agindo essa santificação, como dissemos há pouco, através da sua palavra, através da expressão da vontade do Pai e a vontade dele, através do seu Espírito Santo, que habita no coração dos crentes. Nós precisamos tomar conta deste tabernáculo humano que é o nosso corpo, porque neste corpo humano habita o Espírito Santo de Deus. E você poderia harmonizar a presença do Espírito Santo no seu coração com atos indignos, com atos pecaminosos, com atos que contrariam a pureza e a santidade de Deus? O que diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, versículos 5 e 6? Vamos ler. Ele diz o seguinte: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Veja, alguém pode dizer, mas eu me sinto tão frágil, tão pequeno, eu tanto cometo atos que desagradam ao meu Senhor. Mas quem está dando forças para nós, a fim de que nós alcancemos isto? Se dependesse da nossa natureza humana, então nós não alcançaríamos absolutamente nunca. Mas a própria palavra de Deus diz, nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Nós podemos e certamente pecamos. Não só podemos pecar, como certamente pecamos. Mas a nossa vida não é uma vida debaixo do pecado. Uma pessoa que vive no pecado, que tem prazer no pecado, que não tem arrependimento dos seus pecados, ela precisa verificar se ela nasceu de novo, de verdade, ou se ela está apenas fazendo um papel de cristão diante da sociedade. Porque quando alguém experimentou o novo nascimento em Jesus Cristo, ao cometer um pecado, uma falha, o coração dele fica ardendo de tristeza, de arrependimento. E ele diz, meu Deus, de novo eu cometi esta falha. Meu Deus, me perdoa. O arrependimento é uma expressão que surge do íntimo, do coração de uma pessoa, cada vez que ele comete um pecado, ainda que seja a repetição do pecado. Quantas vezes Deus haverá de nos perdoar? 3 vezes, 7 vezes, 70 vezes 7? Olha, meu irmão, o perdão de Jesus Cristo não tem limite. O Espírito Santo está dentro do coração para fazer com que nós vençamos o pecado, porque nós estamos debaixo da graça e não da lei. Continuando lá, no ponto seguinte,
nós lemos, o domínio de todo o corpo do pecado é destruído. É uma ação gradual essa destruição. Ninguém vai experimentar a santificação de um dia para o outro, de um instante para o outro. É uma ação gradual. Portanto, não pense que é somente você que tem essa luta. Não pense que só você tem essa dificuldade. Aquilo que está dentro de nós está sendo esmagado, destruído, numa ação contínua, constante, gradual. Enquanto nós estivermos com este corpo humano, enquanto estivermos vivos com essa natureza humana, nós estaremos nesse processo de destruição das coisas da carne. Veja novamente a exortação de Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, nos versículos 6 e depois 14. 6 e 14. Vamos lá. No 6, Romanos 6, a gente já leu ele hoje. Já. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Agora, o 14. O 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Já falamos, então, sobre isso. As várias concupiscências que estão dentro de nós, mais e mais são enfraquecidas e mortificadas. Elas não são excluídas da nossa experiência cristã. Elas não são abolidas da nossa experiência. Elas estão sendo enfraquecidas e mortificadas. Se antes era uma paixão que nós tínhamos por determinado assunto de natureza pecaminosa, nós vamos percebendo que com o passar do tempo, aquela paixão está diminuindo. Ainda que ela permaneça em nós, ela já não tem mais aquele poder. Romanos 8:13. 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Qual é a distinção entre o crente e o não crente? O crente vive pelo Espírito, o não crente vive pela carne. Aquele que vive pela carne vai ser destruído. Aquele que vive pelo Espírito haverá de conseguir a vitória final garantida por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós falamos, por um lado, o aspecto negativo, o pecado sendo destruído passo a passo. Os crentes, estão sendo mais e mais vivificados e fortalecidos. Por um lado, os pecados estão sendo destruídos. Por outro lado, o crente está sendo vivificado e fortalecido em todas as manifestações e todas as graças salvadoras de Deus. É o que Paulo ensina lá em Colossenses 1, 10 a 12. Vamos lá. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe de herança dos santos na luz. Veja, então, a exortação que nós temos. Frutificando em toda boa obra.
crescendo no pleno conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder. São ações que o Espírito de Deus está produzindo em nossa vida. E o último aspecto, aí, havendo a purificação interior do coração e mente, ações santas serão decorrentes disto. Sem a prática da verdadeira santidade, ninguém verá o Senhor. É algo sério, é algo muito sério isso que acontece. Vamos ver lá o que diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Olha lá, ele está continuando o 6. Tendo, pois, ó amados, tais promessa, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E veja, é a exortação que nós temos. Purifiquemo-nos de toda impureza, aperfeiçoando a nossa santidade. A santificação, nós queremos deixar bem claro, não é um momento para outro, é um processo. As concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e aquilo que edifica, mais e mais está crescendo em nossa vida. Vamos ver ao segundo e penúltimo aspecto. A santidade envolve totalmente a pessoa. Intelecto, emoções, vontade, alma e corpo. Não existe santificação só da nossa vontade, ou apenas da nossa intelectualidade, ou santificação apenas da alma. Não, quando existe o processo de santificação, é um processo que envolve a pessoa integralmente, naquilo que ela pensa, naquilo que ela conhece, naquelas que são as emoções da vida dela, naquilo que ela deseja, na sua vida espiritual, no uso do seu corpo material. A santificação envolve a pessoa na sua plenitude. Leia lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vos santifique em que parte? O apóstolo diz, em tudo. Mesmo incompleta nesta vida, a santificação subsiste em todas as partes do crente, ao lado dos seus sinais de corrupção, nascendo então uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. A santificação completa não existe nesta vida humana. Nós completamos a santificação no momento da nossa morte, porque então o corpo material humano, que tem todas as marcas do pecado, é deixado para trás. E nós comparecemos com o nosso espírito diante de Deus. Só aí é que nós não levaremos as manchas do pecado. Ninguém haverá de cobrar de nós, Deus não haverá de cobrar de nós absolutamente nada, porque o nosso espírito aperfeiçoado estará na presença dele. Então, enquanto nós estivermos nesta vida, nós trataremos com o pecado. Quando nós deixamos esta vida, nós entramos na santidade perfeita, na perfeita comunhão com Deus. É o que diz lá Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3. Vamos ler. Vamos lá. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja, Paulo está dando o seu testemunho. Ele diz, olha, eu ainda não conquistei o que eu desejava, mas eu prossigo para conquistar. E mais adiante, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Esse é o testemunho cristão. Esse é o testemunho cristão. Nós dizemos, olha, não atingi o que eu desejava, mas eu estou prosseguindo nessa carreira. E o último tópico que devemos considerar aí, ponto número 3, vem a seguir. Nessa guerra espiritual, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do poder santificador do Espírito de Cristo, a parte regenerada vencerá. E assim os santos, em graça, estarão aperfeiçoando a sua santidade no reino de Deus. Essa é a nossa grande certeza. A parte regenerada, quer dizer, aquilo que Cristo está produzindo em nós pelo seu Espírito. Isto haverá de prevalecer. Vamos ver esses 3 textos. Primeiro, na carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória. Nós sabemos que pela fé seremos vencedores. Os santos em graça, 2 Coríntios 3, 18. Calma, estou chegando. 3. Capítulo 3, versículo 18. 18? Ah, é 18. Está aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, na própria imagem, pelo Senhor o Espírito, e com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Estamos sendo transformados de glória em glória, até aquele momento em que contemplaremos a face do Senhor. E, finalmente, o texto que nós já lemos assim, um pouco atrás, 2 Coríntios 7, 1. Vamos reler esse texto. Então, vamos lá. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos, esse é o nosso desafio. Essa é a nossa necessidade espiritual diante de Deus. Nós estamos numa verdadeira guerra espiritual. É o espírito contra a carne contra o espírito. Mas a vitória já está assegurada. Diz o apóstolo também, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Eu quero lembrar, você sabe o que significa mais do que vencedor? O vencedor apenas é aquele que conhece o resultado da luta quando a luta termina. Mais do que vencedor é aquele que, enquanto está lutando, já sabe que vai ganhar. Nós somos mais do que vencedores nessa luta contra a carne, por meio de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, que nós tenhamos o testemunho pessoal a dar para todos aqueles que nos contemplarem, que nós estejamos crescendo na santificação aos olhos de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai Celeste, a Tua palavra foi proclamada aos nossos corações nesta manhã.
exortando-nos sobre a necessidade de estarmos crescendo na santificação. Damos-te graças porque esta obra é uma iniciativa do teu amor em nossa vida. Esta obra assegura para nós a vitória final. Que nós estejamos atentos para crescermos nesta santidade de vida, refletindo a santidade de Jesus em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos. Ó Deus, ouve a nossa súplica. Em nome do teu Filho Jesus, aqui oramos. Amém. Reverendo Alexandre, é vossa a palavra. Reverendo Carlos Aranha, que aula maravilhosa e que bênção. Meus irmãos, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Agradecer a todos que estão aqui presentes, a Aide, o Adriano e a Daiane. Agora eu não esqueço mais, hein? Adriano e Daiane, encontrei com eles domingo passado na igreja. Berenice, Eliana, Ellison, Uda, Leda, querida, Marcelo, Vinícius e Márcia, que auxiliaram aí de maneira brilhante aí o pastor Aranha. Obrigado por essa aula sensacional. A Marfisa, que saiu, Maria Emília, Marisete, Maria Chavinato, Priscila, Renato, que está aqui com a gente, o Renê, Ruth Oliveira, Ruth Castelnovo, Samuel Oliveira, doutora Sara, Terezinha e Wanda. A gente foi privilegiado hoje, recebemos um presente de Deus, poder ter o reverendo Aranha, mas eu comunico que o presente continua, né, reverendo Aranha? O nosso combinado, né? Tá combinado, né? Domingo que vem a gente continua com o reverendo Aranha, tendo esse privilégio de aprender com ele, com essa aula sensacional. E eu agradeço muito, reverendo Aranha, em nome da turma aqui, para nós é um privilégio. Informo que a Patrícia está em cirurgia, mas ainda não tive notícias. Entrei em contato com a médica, mas ainda não tive notícias. Então, terminando a aula aqui, eu vou ligar lá no hospital para saber informações, né? Porque essa questão de eu ter voltado para casa, não ficou nenhum acompanhante com ela, então acaba que a gente tem essa dificuldade de informação, né? Mas eu acredito que ela já deve estar no quarto, acredito eu, espero que esteja. E assim que tiver notícia, eu aviso, vou avisando nos grupos, tá bom? Mas peço aos irmãos que estejam aí em oração pela Patrícia e pela, se Deus assim permitir, rápida e pronta a recuperação dela. A gente vai avisando os irmãos qualquer novidade, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho, e eu acredito que não tem nenhum outro aviso, a não ser que o carinho das pessoas aqui no chat aqui, pastor Aranha. Depois o senhor, olha aqui, ó. O pessoal agradecendo aqui, ó, glória a Deus a Ruth falou, glória a Deus pelo ensinamento que recebemos por parte do reverendo Aranha. A Wanda escreveu, bom domingo a todos, aula maravilhosa. A doutora Sara escreveu, graças a Deus por essa aula excelente, bom domingo a todos. É sempre uma bênção, reverendo Aranha, poder ouvi-lo. É isso aí. Um abraço aí para todos, um abraço na dona Lia, um abraço e bom domingo a todos, que Deus abençoe, e domingo que vem a gente está de volta. Fiquem com Deus. Eu fico aqui na sala, aqui, que se alguém quiser conversar, estou aqui também, reverendo Aranha, acho que fica aqui também mais um pouquinho, tá bom? Mas estamos todos dispensados e fiquem com Deus, um bom dia a todos. Olha lá a Lia aparecendo lá, gente, a dona Lia, toda bonita. Estava ouvindo a aula aqui de fora. Bom dia a todos. Estava ouvindo a aula aqui de fora. Eita, essa é a fã número 1 aí do reverendo Aranha. Estava cuidando do cachorrinho. Estava cuidando? Cachorrinho. Tá certo. Tô deixando o cachorrinho fazer barulho durante a aula, né? Tá certo, tem que ser assim mesmo. Não fazer barulho, cachorro do vizinho. Ai, coisa boa. Aí, ó, o pessoal tudo deixando recado aqui pro senhor aqui, reverendo Aranha. Ó, louvado seja a Marisete falando, ó. Uma bênção aqui, palavra abençoada. A Marla falando, é uma bênção termos reverendo Aranha conosco. Aí a Ruth Castanova falou, pastor Aranhão. Obrigado. Ei, pastor Aranha, muito carinho, isso é muito bom. Mais de 90 quilos. Reverendo Aranha, 90 quilos bem distribuídos, né? Reverendo Aranha é um homem zarrão, como a gente usava antigamente a expressão, né, pastor Aranha? Hoje em dia não usa mais, né? Quase não vê ninguém falando homem zarrão. Antigamente a gente aprendia, né? Parece um nome feio.
Coisa boa. Muito bem, minha gente. Tá Bom domingo a todos aí. Deus abençoe a todos. Vocês estão liberados. O pessoal mandando um abraço para a Lia também. Um abraço na Patrícia, tá? Tá bom, Lia. Assim que eu tiver notícias sobre ela, eu trago ao grupo ali do grupo de doutrina, mas mando para vocês também, especificamente. Mandei recado para a doutora não respondeu. E aí eu vou ligar no quarto lá, porque eles entregaram todos os números e prontificaram a dar notícias, né? Então estava só esperando aqui mesmo ficar mais tranquilo para eu poder entrar em contato lá, porque o pessoal já está atrás de mim também querendo notícias sobre ela, e eu também estou querendo saber notícias, né? A gente fica, pelo que o pessoal falou, já pela tendência já é para a cirurgia ter acabado e ela está na sala de recuperação já, né? Mas vamos esperar maiores informações. Tomara a Deus que daqui a pouco ela toque a campainha da sua casa, ela já está voltando. Eu estava aqui, pastor Aranha, durante a aula, aí abriram a porta, que eu falei, porque ela sempre abre a porta, né? Aí abriu a porta do mesmo jeito, eu falei, mas será que é ela que está chegando aqui? Aí não, era a Sara. A Sara veio aqui falar que estava assistindo a aula de EBD também. Eu falei, então tá bom. Coisa boa. Coisa boa, meus amigos. Bom domingo a todos, boa manhã. Quem puder ir na igreja hoje à noite, quem passou o nome lá, se inscreveu. Bom culto para quem for hoje à noite. E a gente vai esperar ao longo da semana. A igreja de Campinas, maneira maravilhosa, né? Teve um culto, teve muita gente, enquanto todas as igrejas estão com dificuldade de reunir as pessoas. A igreja de Campinas, eu estive lá domingo passado, tinha um bom número de membros dentro das normas, né, de segurança, tudo lá arrumadinho lá para o pessoal poder participar do culto. Foi emocionante, irmãos, um culto emocionante. Então, quem tiver aí em condições fora do grupo de risco e puder ir, tá tudo sendo bem organizado para as pessoas poderem participar do culto. Então, é muito bom, né? Algo que é muito especial, né? A Uda escreveu aqui, pastor Aranha, ó, a aula maravilhosa como sempre. Ei, pastor Aranha. Opa! Coisa boa. Então tá bom, minha gente. Bom domingo a todos. Estão todos liberados aí. E a gente se vê. Obrigado. Tchau, Tom. Domingo que vem. Tchau, tchau, pastor. Um abraço.